Então vamos lá, pessoal. Hoje, esse final de semana, o que aconteceu? Por coincidência, dois colegas de trabalho me vieram fazer a mesma pergunta. A diferença de ativo para passivo, que eles fazem muita confusão. A questão do que é um ativo, o que é um passivo e o que é uma renda ativa e uma renda passiva. E isso realmente causa confusão mesmo, né? Os nomes parecidos, um é uma coisa, depois o outro é o contrário daquilo ali. Então a gente resolveu dar uma pincelada nisso hoje aí para tentar mostrar a diferença, o que é um, o que é outro, exemplos de um e de outro, como fazer para conquistar um, como fazer para eliminar o outro, tirar essa confusão aí para a gente tentar chegar na tão sonhada, né, liberdade financeira. Nada mais é do que você receber passivamente, né, que a gente já vai entrar aí para explicar o que é, um valor proporcional ou maior do que você recebe tendo que sair para dar o seu plantão, ir para o seu trabalho para poder receber essa remuneração aí. Então nada mais é do que isso aí. E aí dois colegas perguntando, poxa, você podia falar pra gente sobre isso aí e tal, vieram me perguntar, eu sempre faço confusão, o que é ativo, o que é passivo, o que é renda ativa, o que é renda passiva. Então vamos lá. Renda ativa nada mais é do que, eu gosto de fazer uma correlação de a gente estar ativo, a gente está em movimento. Então a renda ativa nada mais é do que a gente, para ficar fácil de gravar, da gente se movimentar para poder receber essa renda. Como que a gente se movimenta? Indo para o nosso trabalho todo dia, toda semana, todo mês. Então isso é uma renda ativa. Você tem que trabalhar, você tem que levantar, você tem que cumprir a sua carga horária semanalmente para poder receber essa renda. Isso é uma renda ativa. Não é aquela coisa que você fica parado e o dinheiro está rendendo, nada disso. O contrário é a renda passiva. Renda passiva nada mais é do que você ficar passivamente no momento, né, inerte, você ficar parado e aquele valor que você teria que se deslocar para poder receber essa renda, ele está rendendo, ele está te remunerando mensalmente, trimestralmente, semestralmente, às vezes anualmente, mas um valor maior. E você não precisa de demandar a sua presença para poder ter essa renda. Então as pessoas confundem muito isso aí. A renda ativa com a renda passiva, e ativo e passivo, que já vamos chegar neles. Então se o nosso objetivo, né, é sempre em busca da renda passiva, sempre em busca da renda passiva. Tentar trabalhar o mínimo, dar um gás agora, né, para poder colher, regar a plantinha agora para colher o fruto lá na frente. Boa noite, Rosa, tudo bem? Rosa e Isabela, Bela, tá certo. Isso aí, Isabela. Então assim, a gente está tentar ver a nossa renda, tentar diminuir a nossa presença nos locais para poder receber isso aí. Hoje está todo mundo, né? Nunca é tarde para começar, mas hoje está todo mundo com saúde, está todo mundo mais ou menos numa idade que ainda tem energia para poder estar demandando isso aí, tá nessa luta aí, mas o tempo passa. O tempo passa e a gente viu recentemente aí as reformas tributárias, a reforma tributária que está em pauta agora, a reforma da Previdência, né? Que estendeu o prazo para aposentadoria. O Brasil não tem fundo para poder pagar a aposentadoria para todo mundo. Isso aí mais cedo ou mais tarde isso vai estourar, isso vai chegar e a conta vai chegar. Então assim, não deve, é muito arriscado. Às vezes as pessoas falam a questão de investir, de deixar dinheiro em dividendos, ou em ações, ou em fundo imobiliário. Arriscado é não fazer nada agora, contando que o governo vai cuidar da gente mais para frente. Então isso aí é arriscadíssimo. E diferente de renda ativa e renda passiva, são os ativos e os passivos. Agora é o contrário. O que é um ativo? Uma renda ativa é aquilo que você tem que sair para trabalhar. Um ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso sem você precisar mexer nele. E um passivo é o contrário. Um passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. E às vezes nós confundimos
A gente, muitas vezes nós temos colegas, né? Às vezes a pessoa fala, eu comprei um imóvel, eu comprei uma casa para morar. Pô, muito bom, essa casa futuramente vai se valorizar, tal, mas ela nada mais é do que um passivo. Essa casa, enquanto você está nela, essa casa está te dando despesa. Essa casa vai precisar ser reformada algumas vezes, essa casa você vai precisar pintar, você vai ter IPTU, você vai ter condomínio, manutenção, dependendo da casa, jardinagem, piscina. Então, assim, um imóvel, quando você mora nele, nada mais é do que um passivo. E muitas pessoas se confundem com isso aí. Ah, mas é imóvel meu patrimônio. Sim, você está morando nele, não deixa de ser um patrimônio, mas é um passivo. É igual um carro zero. Quando você compra um carro zero, você tirou ele de dentro da agência, você já perdeu dinheiro. Então, assim, tirou dinheiro do seu bolso. Você entrou com X, está saindo com menos X. Então, ao passar dos anos, um carro ele se desvaloriza. Uma média mais ou menos de 15% ao ano. Então, assim, você está ganhando dinheiro ou está perdendo dinheiro? Agora, o contrário é um ativo. É o que coloca dinheiro no seu bolso. Vou dar os mesmos dois exemplos. Se você compra uma casa para colocar ela para alugar, ela é um ativo ou um passivo? Olha só, agora ela está colocando dinheiro no seu bolso. Então ela está sendo um ativo. A hora que você compra um imóvel para ele te gerar renda, ele está sendo um ativo. A hora que você compra para morar nele, ele é um passivo. O imóvel, o automóvel é a mesma coisa. Eu dei o exemplo do carro para você comprar, você vai lá, compra aquela carreta para curtir, para você financiar ela, tá lá, vai tirar dinheiro do seu bolso. Todo ano você tem que pagar IPTU, esse carro tem que ter seguro, você tem que pagar o IPVA, esse carro você tem que ter seguro, manutenção, pneu, alinhamento, balanceamento, as revisões periódicas. Agora vamos supor, você compra esse carro para trabalhar de Uber, ou para alugar para uma agência, ou para alugar para uma empresa, né? Para um porto, para uma empresa de entrega, para alguma coisa. Agora ele já passou a ser um ativo. Agora ele está colocando dinheiro no seu bolso. Então a gente tenta tentar fazer essas referências, esses exemplos para poder ver se a pessoa assimila. Porque realmente é complicado, né? Você fala, poxa, renda passiva coloca dinheiro no meu bolso. Passivo tira dinheiro do meu bolso. Renda ativa, eu tenho que ir trabalhar para poder conseguir ela. Ativo, coloca dinheiro no meu bolso sem eu ter que ir trabalhar. Então faz essa confusão. Por isso que é sempre bom a gente fazer essas associações para tentar gravar isso aí. Outras fontes de renda passiva que podemos ter são os investimentos em si. Muitas pessoas no Brasil inteiro, né, essa cultura dos imóveis, muitas pessoas ficaram ricas, ficaram milionárias investindo em imóveis. E realmente você investir em imóveis, né, para alugar, para vender, para fazer isso é uma renda passiva. Agora, existem outras formas também de investir em imóveis, que são os fundos imobiliários. Que diferente do imóvel, que você tem que, querendo ou não, você tem que dispor de um valor mais volumoso, mais vultoso. Você precisa desembolsar um valor muito alto para você comprar um imóvel. Algumas dezenas de milhares ou centenas, né? Talvez até, dependendo do imóvel, né? Talvez até milhão. Desculpa. Então é uma forma de investimento. Quantas pessoas fizeram verdadeiros impérios, né, no país, acumulando imóveis comerciais, imóveis residenciais. Outra forma de conseguir renda passiva é através dos fundos imobiliários. Nós já falamos em outras lives aqui, que ele paga, é você se tornar sócio de um fundo que ele investe em vários setores, em shoppings, em residências, em hospitais, que são locados muitas vezes, gerando a mesma renda passiva. Porém, com uma gestão profissional, você desembolsando muito menos dinheiro, né? Você pode comprar fundos aí a partir de R$80, R$100 cada fundo e recebendo proporcional. Se você tem 10% daquele fundo, depois que ele recebeu tudo, ele pagou todos os seus custos,
o que sobrou ele vai dividir com os inquilinos, né, os cotistas, né, vamos assim dizer, proporcional ao número de cotas que você tiver daquele fundo. Então você pegando aquele dinheiro, reinvestindo, comprando mais fundos, aos poucos você vai estar recebendo uma renda passiva. Outra forma de você ter renda passiva seria através de ações que pagam dividendos. Pela nossa legislação, né, como eu já disse aqui, toda empresa listada na bolsa que tem lucro, né, o que é a grande maioria delas, quando divulga seu balanço, ela obrigatoriamente tem que dividir, ela tem que distribuir no mínimo 25% do seu capital, 25% para poder distribuir com seus acionistas. E essas empresas aí muitas vezes pagam 10, 12, 14, 15, 9, 8% de dividendos ao ano. Então assim, uma forma de você se associar a boas empresas que vão te dar uma renda passiva. Você, independente do que estiver acontecendo, você vai estar recebendo aquilo ali, você não precisa estar na empresa, você vira sócio à distância dela, né? Mesma coisa dos fundos imobiliários que eu disse antes. E você vai recebendo essa renda ativa. Você teria que ir nessa empresa, você teria que trabalhar nela, você teria que entrar de manhã, sair só à noite. Você precisa estar ativo, você precisa estar em movimento. Passivo, você precisa estar passivo, você pode estar parado, você pode estar inerte. Você já trabalhou para receber aquilo hoje há anos atrás, investindo e reinvestindo os dividendos. Então assim, é muito interessante a gente saber distinguir um do outro para a gente poder mudar a nossa mentalidade nesse sentido. As pessoas mais bem sucedidas que a gente tem estudado aí, elas não deixam de ter passivos. Elas não deixam, só que a diferença é que elas primeiro conquistam os ativos para gerar renda passiva para elas, para depois elas conquistarem o passivo. Então assim, se eu quero aquela viagem, eu vou investir nisso aqui, para isso aqui gerar rendimento proporcional para mim conseguir aquela viagem, ou aquele carro, ou manter aquele carro, ou manter aquela casa. Então assim, essa é a mentalidade das pessoas mais bem-sucedidas, elas pensam dessa forma. Elas procuram o tempo inteiro conseguir cada vez mais ativos ao invés de passivos. Elas não deixam, às vezes você vê, mas olha lá, fulano tem um carro importado, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Só que ele fez aquilo ali antes, primeiro ele conseguiu muitos ativos, ele não depende só de uma fonte de renda. Quando você depende somente de uma fonte de renda, que demanda, que precisa da sua presença ali para você conseguir a sua subsistência, se você perder aquilo ali, você está enrolado. Como que ficam suas despesas? Como que fica sua conta? Suas contas para pagar? Os boletos chegam, né? Então a mentalidade da grande maioria das pessoas é o contrário. Elas não pensam em gerar ativo, elas estão sempre gerando passivo. Elas estão sempre adquirindo aquele celular, aquele lançamento daquele iPhone, para poder estar na moda, e aí vamos financiar aquilo. Então ela está sempre adquirindo coisas que tiram dinheiro dela, que se desvalorizam. O que teria que ser o contrário, né? Como eu disse, a questão da mentalidade. Então por isso a importância da gente estar sempre tentando filtrar, distinguir isso aí, mudar nossa mentalidade no sentido de ter várias fontes de renda. Ter uma fonte ali, ter uma fonte aqui, pingar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e a gente reinvestindo naquilo ali, fazendo um círculo virtuoso para poder essa renda aumentar cada vez mais. A gente não ficar só na dependência da nossa presença física para poder gerar renda. Isso aí é muito desgastante. Isso aí é conhecido, né, um termo cunhado pelo Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala corrida dos ratos. A gente trabalha mais para poder ganhar mais, paga mais imposto, gasta mais, depois precisa trabalhar mais para poder comprar mais, gastar mais e nunca sai disso.
e repetindo aqui, né, que a gente sempre já falamos disso aqui várias vezes, mas aquela coisa da gente sempre ouvir aquela frase, né? Ah, mas eu trabalho pra caramba, vou ficar fazendo conta disso, ah, eu mereço isso aqui. Era para ser o contrário, por isso mesmo que você tem que pensar em ter renda passiva. Por você trabalhar muito. Você quer mesmo trabalhar muito, você quer continuar dando vários plantões, você quer continuar indo para o seu emprego todos os dias, sair de um e ir para o outro. Então é questão da mentalidade mesmo, questão da mentalidade. E às vezes a pessoa fala assim, a gente tem que ter muito cuidado, a pessoa só pensa em dinheiro, só faz isso, só faz aquilo. Não, não é isso. Não é isso. A questão é que tudo hoje que você precisa, se você precisa de um plano de saúde, dinheiro. Se você precisa pagar o dízimo na igreja, é com dinheiro. Então todos dependemos do dinheiro. E aquele estigma, né? Aquela coisa que colocaram, aquela capa que puseram, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é a raiz de todo mal. Então assim, primeiramente mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade, tentar construir cada vez e conquistar cada vez mais ativos para depois ter os passivos. Nada contra, gente. Às vezes a gente fica assim, poxa, o cara é contra a pessoa ter um carrão, ou é contra ter isso. Não, pelo contrário. Eu sou totalmente contra quem fica acumulando dinheiro e não usufrui dele também. Às vezes a pessoa está com sede e não compra uma água mineral porque daqui a 40 minutos vai chegar em casa e lá bebe água. Pera aí, né? Então assim, tem coisas que isso aí é o cúmulo do absurdo. Às vezes a pessoa mora mal, sem conforto e dormindo em cima de um caminhão de dinheiro. Então você tem que ter, o dinheiro ele tem que ser um meio para um fim. Você tem que ter um objetivo, tem que ter o porquê de você estar fazendo aquilo. O porquê que eu estou gerando, o porquê que eu quero conquistar. Vou falar por mim, por que cada vez mais eu quero ter renda passiva? Porque eu quero ter mais tempo com a minha família. Eu quero poder estar tranquilo em casa, eu quero poder ter uma aposentadoria sem depender do governo. Eu quero poder, se prefeitura falar que não vai pagar, ou o Estado, ou o governo federal, para mim não fazer diferença, porque eu tenho outras fontes de renda. Então, sim, quero dar um colégio bom para os filhos, né? Eu quero ter uma alimentação saudável, eu quero poder ir numa academia, eu quero poder viajar, né? Eu quero poder dar um conforto, segurança, eu quero ter liberdade para poder trabalhar onde eu quero, com quem eu quero, aonde eu quero, quando eu quero. Então, esse é o meu objetivo. Então, o dinheiro ele é um meio para mim chegar nesse fim. Agora, quando você junta por juntar, acumula por acumular, sem sentido, e às vezes se alimenta até mal por causa de uma coisa ou outra, isso aí tem outros nomes, né? Tem outros nomes até pejorativos, mas não é o nosso objetivo aqui não. Outra forma de você gerar renda passiva é abrindo um negócio próprio, que não seja só você, que seja com um sócio, que seja com a outra pessoa. Aí você vai questionar, mas para abrir um negócio você tem que ter um dinheiro, então você vai gastar. Sim, inicialmente, né? Igual a ação, quando você vai comprar uma ação, você gasta para poder comprar a ação para depois receber. Então, para abrir um negócio, você também vai gastar um dinheiro. Agora, esse negócio dando certo, amanhã ou depois, né? Dependendo de você, né? O seu sócio, ou quem é que seja, esse negócio dando certo, ele vai começar a te gerar uma renda também. Uma renda diferente daquela que você ganha no seu trabalho, no seu plantão, no seu hospital. Então, assim, uma outra fonte de renda. Abrir o próprio negócio. É uma forma de você diversificar, é uma forma de você se manter ativo, é uma forma de você se manter conectado com tudo e, ao mesmo tempo, mais uma fonte de renda. Mais uma fonte de renda. Às vezes as pessoas, o Brasil é um país assim, muito difícil no sentido de empreender. A gente cresce ouvindo o quê, né? A gente tem que estudar para arrumar um bom emprego, para trabalhar num lugar legal, passar num concurso público e ficar tranquilo pro resto da vida. Assim, isso já passou essa época, isso não existe mais. Hoje a gente viu aí, principalmente o governo do estado do Rio aí, a quantidade de servidores aí que ficaram sem receber. Salários atrasados. Hoje já não se remunera como remunerava antigamente. Hoje você já não pode contar com o governo mais para isso.
Hoje você já não pode contar com aquele dinheiro na sua conta todo mês, todo início de mês, todo final de mês certinho. Então assim, a gente tem que estar sempre tentando conseguir o máximo de ativo para gerar para a gente renda passiva. Então assim, recapitulando, dá uma pincelada bem rápida no que eu falei sobre ativo e passivo, renda ativa e renda passiva para o pessoal que foi chegando depois. Então a diferença básica de ativo: ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Se você compra uma casa para morar, ela é um passivo, né? Você está tendo que pagar IPTU, você tem que pagar condomínio, você tem que pintar, você tem que manutenção, você tem que fazer tudo com ela. Se você compra não uma, mas várias casas para alugar, ela está sendo um ativo, ela está colocando dinheiro no seu bolso com a renda dos aluguéis. Renda passiva e renda ativa. Renda passiva é aquela renda que você fica passivamente, que você fica parado. Você pode estar assistindo Netflix, você pode estar no restaurante, você pode estar na praia, pode estar viajando. Você olha no aplicativo do banco, entrou um dinheiro na sua conta. Por quê? Porque você fez investimentos, você gerou renda, você acumulou renda para poder gerar aquele valor. Não demanda a sua presença física, não demanda a sua hora trabalhada para aquilo ali. Renda ativa, você precisa estar ativo, você precisa estar movimentando, você tem que sair da sua casa, ir para o trabalho, ficar lá trabalhando, atendendo, servindo, para poder receber a sua remuneração. Então assim, só dando essa recapitulada, porque eu gosto de fazer dar esses exemplos assim que fica fácil da pessoa entender. E eu queria lembrar o pessoal que na nossa bio tem um linkzinho. Eu disponibilizei uma planilha de gastos para a gente, assim, como eu disse, a gente não tem como começar a investir se não sobra dinheiro para a gente, né? E para descobrir por que não está sobrando dinheiro, a gente precisa ter uma fotografia, uma radiografia, falar no nosso termo técnico da área da saúde, uma radiografia para poder saber aonde está indo o nosso dinheiro. Então disponibilizei uma planilha, ela está bem completa. Todo mundo aqui pelo celular mesmo já consegue cadastrar o e-mail lá, baixar a planilha, mas ela é no formato de Excel. Então ela só dá para você olhar ela direitinho, porque ela tem várias colunas, ela é grande, ela é bem completa. Só dá para você ver certinho no notebook, no computador, num aparelho maior. No celular você vai ter que ficar arrastando, chegando para o canto para poder ver o início e o final. Mas ela é uma planilha que ela foi feita assim, o ideal, né, seria você ou deixar ela no computador ao longo do dia, anotar todos os seus gastos, as suas despesas físicas, as suas despesas variáveis, tudo certinho, o que você faz durante o dia, chegar em casa e passar para a planilha. Você não vai ficar carregando uma planilha, uma folha de papel, ou imprimir e fazer cada um usando a sua criatividade aí. Essa planilha está bem completa. Então cada um adapta para a sua realidade, porque ali você vai ter gastos com filhos, tal. Tem pessoas que não têm filhos, simplesmente não vai colocar nada naquilo. E às vezes tem outros gastos que não estão ali. Tentei colocar o máximo de coisas assim que eu lembrei que faz parte hoje do nosso dia a dia, mas aí cada um adapta para a sua realidade, ou acrescenta mais alguma coisa ou deixa em branco onde não está. E ali você tem uma radiografia de tudo que você, dos seus gastos, o que entra, as suas receitas, né? Onde você trabalha, as suas rendas, o que você tem de investimento, coloca ali. Se não tiver investimento ainda, se não tiver investindo, só deixar em branco, para você ter um controle, para você ter noção de quanto você recebe, de o que você tem de receita e o que você tem de despesa. Para a partir daí, você fazer um planejamento. Tentar fazer um planejamento, poxa, deixa eu ver o que eu consigo tirar de porcentagem nisso aqui para começar a investir. Para começar a gerar renda passiva. Para começar a adquirir ativos. Então o link está na bio aí do nosso Instagram, só vocês clicarem lá. Tá bem didático, tá bem simples de entender. Às vezes no celular, eu mesmo, quando eu vi no celular, você tem que arrastar para um lado, porque tá o nome no canto aqui, e aí você tem que ver o valor lá na frente. Então ele está separado por meses também, para você conseguir fazer o seu levantamento do ano inteiro,
começar a se planejar. Isso aí é totalmente gratuito, está lá à disposição para a gente poder agregar valor mesmo pro pessoal e tentar com que a maioria de nós, a gente consiga atingir o maior número de pessoas para tentar melhorar a questão financeira aí, né? A questão da luta nossa aí de diminuir os plantões, de sair de um lugar e ir para o outro, passar mais tempo em casa, ter mais qualidade de vida. Então tá lá, é só o pessoal baixar, totalmente gratuito. Tá bom, pessoal? Então hoje a mensagem que eu queria passar era isso aí mesmo, era só isso. O pessoal me cobraram aí que não conseguia entender o que era renda ativa, renda passiva, renda ativa, o que era passiva e o que era ativo. Então é um assunto assim que para quem não está acostumado, às vezes acha complicado mesmo acertar o nome de um outro, mas como vocês puderam ver aqui, a gente dando exemplos bem simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças não. É tentar conseguir cada vez mais coisas que colocam dinheiro no nosso bolso, sem precisar da nossa presença física lá, ou seja, ativos, e para depois correr atrás do passivo. Porque nada impede também da gente não querer usufruir daquilo que às vezes até você sabe que vai desvalorizar um carro, então não vou andar de carro porque vai desvalorizar. Não, só que você tem que ter um ativo primeiro para poder ele manter aquele carro. Não você ter que dar plantão extra para poder manter aquele carro. Aí eu vou comprar aquele carro, custa tantos mil e é só eu continuar dando plantão, é só eu pegar mais 2 plantões por mês, ou por semana, ou por quinzena, que eu consigo pagar aquele carro. Não, tá errado. Então primeiro a gente tem que conseguir o ativo para poder ele gerar renda para poder pagar aquela despesa. E você não ter que trabalhar 1 minuto a mais para isso. Então pessoal, a mensagem que eu queria deixar era essa hoje aí. Queria agradecer a presença de todo mundo. E quinta-feira vamos estar de novo aí no mesmo horário. Talvez com outro colega aí, com outro colega que a gente está trocando ideia. Eu estava falando a questão da planilha, a gente está anotando num pedacinho de papel. E aí a gente conversando, eu orientando ela tal, e ela falando dos resultados dela, que estão sendo ótimos aí, a gente vai até tentar conseguir achar um espaçozinho na agenda dela lá para poder vir bater um papo com a gente. Talvez quinta-feira já vai estar aqui. E aí eu achei muito interessante do jeito que ela falou. Ela falou da planilha, falou tudo, que ela conseguiu organizar tudo e como que ela passou a fazer. Ah, eu não carrego papel. Eu criei um grupo. Eu criei um grupo. Eu e a minha mãe, tirei a minha mãe, coloquei o nome do grupo, gastos diários ou contas a pagar. E tipo assim, no dia a dia, qualquer coisa que ela gasta, ela vai ali, clica o valor, a data, o valor e o que ela comprou e deixa ali. No final do mês ela entra no grupo dela com ela mesmo lá e tá tudo anotado. Então eu achei assim, uma ideia tão simples e ao mesmo tempo tão interessante. A gente aqui na Idade da Pedra falando para anota no papel, em casa passa a planilha. Pode fazer isso aí. Então olha só que coisa simples que a gente pode fazer a partir de hoje. Tá com o celular, cria um grupo você com a outra pessoa, exclui a outra pessoa, tudo que você gastar durante o dia, durante a semana, durante o mês. Comprei uma roupa em tal lugar, anota lá, calça jeans, dia tal, valor na loja tal. Fiz um lanche, pizza à noite, isso aqui, isso. Vai anotando tudo. Chega em casa e passa para a planilha. No final do mês, faz o seu levantamento, o seu balanço certinho para ver para onde foi o seu dinheiro, com o que foram os seus gastos. Se vai sobrar, se não vai, para você tentar adequar aquilo ali. Que a gente só passa a ter noção dos nossos gastos, né? Se a gente está gastando exageradamente ou não, a hora que a gente visualiza aquilo ali. Então achei muito interessante, eu conversando, falei, poxa, parabéns, que top. E aí ela, não, assim que eu comecei a fazer, porque você tinha dado a ideia do papel, mas eu achei interessante desse jeito. Falei, nossa, interessante demais e já vou falar para o pessoal. Depois que a gente ouve, né, que a gente vê a pessoa fazendo, a gente pensa, nossa, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Tão simples, tão fácil. Eu já tinha feito isso, né? Eu crio um grupo com a outra pessoa, tiro ela para poder anotar alguma coisa de relevância, né? E por que não fazer isso para gastos?
meus gastos diários ou mensais, ou gastos no plantão, ou gastos no hospital tal, ou cria um grupo só para isso. É fácil, toda hora a gente está com o celular na mão mesmo, então não tem desculpa. Parou na rua, conversou com o colega, vamos tomar um café. Anota. Não é para ninguém parar de tomar café não, mas só para você saber para onde está indo o seu dinheiro, para onde está indo cada centavo que você gasta. Para você assim você saber se programar, saber direcionar para onde você vai fazer os aportes, o que você vai fazer da sua vida, se é isso mesmo, se dá para cortar um pouquinho dali, daqui, se tem necessidade de no próximo mês ter aqueles mesmos gastos, se dá para reduzir um pouquinho dali. Então assim, essa é a mensagem, galera, que a gente queria passar hoje aqui. Espero que tenha servido para alguém aí. E a gente vai tentando melhorar cada vez mais. Vamos sempre tentando gerar valor, agregar valor para os colegas aí, para a gente chegar no objetivo nosso aí de qualidade de vida, mais tempo com a família, mínimo de plantão e renda passiva. Ok? Então, boa noite a todos. Agradeço a presença